São 21h30. Hoje é quarta-feira. E como fazemos todas as quartas-feiras neste horário, vamos celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Como orientador espiritual ou como médico, atendemos em 3 clínicas, sendo 2 delas em São Paulo, uma no bairro do Morumbi, a Avenida Giovanni Gronchi 1263. Telefone 11 3744 4007. Outra clínica onde atendemos em São Paulo é na Avenida Pacaembu 1024. Telefone 11 3661 4243. Atendemos também numa clínica, a Rua Dr. José Afonso de Melo, 118, edifício Trade Center, bairro Estela Maris, na cidade de Maceió, estado de Alagoas. Telefone 82 3435 6661. Sempre nossas palestras obedecem a dúvidas ou perguntas que recebemos de nossos ouvintes, pacientes ou alunos do caminho espiritual. Como médico, atendemos na especialidade de ortopedia, neurologia e reumatologia para as queixas de problemas do sistema músculo-esquelético. Dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, dores de coluna vertebral, ombros, quadris, joelhos e demais articulações. Problemas de incapacidade progressiva, com dores nas pernas ou peso ou dificuldade à movimentação ou à marcha. Atendemos vários pacientes com sequelas de AVC, acidente vascular cerebral, isquêmico hemorrágico, com alguma hemiplegia, paraplegia, ou demais doenças neurológicas que causam limitações funcionais, neurológicas ou incapacidade. Nós queremos falar alguma coisa nesse momento, e estamos repetindo aqui, porque recebemos perguntas novas de vários ouvintes. Nós queremos dizer alguma coisa sobre o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é o mal que apavora a todos que estão entrando na 3ª, na 4ª, na 5ª décadas da vida. Então, assim, vejam bem, nos sistemas que implantamos de reabilitação do sistema músculo-esquelético, nós recebemos muitos pacientes com problemas de coluna cervical. A coluna que sustenta o segmento chamado pescoço. A coluna cervical, ela tem uma característica especial. Dentro da coluna cervical, ou melhor, na lateral da coluna cervical, em cada vértebra, dos 2 lados, existe um buraco, um orifício, por onde passa um duto arterial chamado artéria vertebral. Esse duto arterial chamado artéria vertebral, ele sofre processos de compressão, de estreitamento, de angustiamento, de estenose, e o fluxo de sangue para o cérebro é prejudicado. As células nervosas, os neurônios, eles não podem ficar sem oxigênio e sem glicose, senão há um sofrimento neurológico. E o angustiamento dessas artérias é um dos fatores importantes no mal de Alzheimer. Por que dizemos isso? Porque ao atender esses pacientes e tentar uma reabilitação da coluna cervical, eis que eles declaram e revelam que melhoraram do esquecimento, da memória, melhoraram da vivacidade, da energia, do raciocínio, do equilíbrio e, por acaso, das dores. No começo, nós não recebíamos pacientes com mal de Alzheimer.
Não, nós recebemos pacientes com problemas da coluna cervical. E sempre indagávamos como andava a memória, o raciocínio, a energia, o equilíbrio. E sempre eles tinham algumas queixas desse tipo, que depois da terapia, da reabilitação, essas queixas melhoraram muito. Lembro muito bem que atendi um pastor protestante que me dizia: Dr. Rui, eu antes de vir aqui, eu estava andando com um bloco e uma caneta para anotar todas as coisas, porque a minha memória ia muito mal. Depois desse seu tratamento, eu tive uma melhora extraordinária. E não estou mais andando com esse bloco e a caneta para anotar as coisas, que a minha memória deu uma grande melhorada. Então, a mensagem aqui é a seguinte: o mal de Alzheimer, ele é um mal multidisciplinar, ele depende de vários fatores. Mas, sem dúvida, a artrose hipertrófica da coluna cervical, as hérnias de discos cervicais, desempenham um papel importante como fatores que deflagram ou pioram o quadro do mal de Alzheimer. Todos também nos perguntam. Agora nós vamos falar o outro lado. Até agora nós falamos como médico. Agora nós vamos falar do outro lado. Todos nos perguntam. Você sempre repete e fala que você não tem religião e não está vinculado a nenhuma crença religiosa, nenhuma doutrina religiosa, nenhum dogma religioso. Entretanto, você fala muito de Deus. Então, essa pergunta sempre chega. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: religiosidade é diferente de espiritualidade. Você pode ser muito religioso, mas ser zero de espiritualidade. Por outro lado, você pode não frequentar igrejas, templos religiosos, ou seguir uma doutrina religiosa. Por outro lado, você pode ter um alto grau de espiritualidade. Sempre também nos perguntam. Você fala sempre de cura pela medicina espiritual e usa muito o termo espiritual. Quem é você? A que você se intitula? Você é um curador espiritual? Veja bem, se uma pessoa se intitular curador espiritual, ele está sendo muito pretensioso. Ele está querendo se igualar a Jesus Cristo. Na verdade, eu me considero um buscador de conhecimento espiritual. O buscador de conhecimento espiritual, ele vai crescendo no sentido espiritual. Porque quando você busca conhecimento espiritual, esse conhecimento chega a você. Ele chega ou através de um livro, através de uma oração, através de um artigo, através da sabedoria de alguém que você encontra, através do encontro com alguém místico. Mas o conhecimento espiritual vai chegar a você. O conhecimento espiritual permite a você adentrar ao reino mais incrível que existe, o reino espiritual. Nós aprendemos, na Bíblia, buscai o reino espiritual e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então veja, para o buscador do reino espiritual, todas as coisas demais, elas são uma decorrência. E no reino espiritual mora a medicina da cura espiritual, entenderam? Que era a cura através do maior de todos os poderes, que é o poder de Deus. Entenderam, então? Acho que eu respondi muitas perguntas. Outra coisa também que nos intitulamos, nós somos orientadores de cura através do poder da mente.
através do poder da energia mental, ou assim chamada cura mental, que é muito diferente da cura espiritual. Apesar que igrejas, religiões e muitos evangélicos chamam as curas mentais impropriamente de curas espirituais. Sempre enfatizamos que temos à nossa disposição várias ferramentas de cura dos males que afligem todo ser humano. A cura mental e a cura espiritual são duas poderosas ferramentas de cura que, somadas ao seu poder individual de cura através do seu sistema imunológico, seu sistema imunológico, o seu sistema de homeostase, aquele sistema que te dá o equilíbrio, e o seu instinto de preservação, que são os fatores que te põem em harmonia, em equilíbrio e em saúde total, né? E também a ciência médica. A ciência médica que é preventiva, a melhor de todas. A ciência médica da clínica médica geral ou cirurgia geral. A ciência médica das especialidades. E a ciência médica da medicina vibracional ou medicina das energias, que considera que nós somos matéria e energia, até pouco tempo. Para a medicina, nós somos apenas material ou físico. E a medicina se ocupa com as doenças. Já a medicina espiritual se preocupa com o doente. Para a medicina espiritual, ela ignora a doença, porque não é sua filiação. Ela se preocupa, o foco dela é o doente. Não esqueça também que, para a medicina clássica, tradicional, ortodoxa, alopática, você tem uma doença, a medicina busca amenizar os sinais ou os sintomas da doença. Por acaso, às vezes, acontece a cura. Não. Na medicina espiritual é diferente. A medicina espiritual busca a cura do doente. Pouco importa o seu diagnóstico. Não esqueça também que, sob a ótica espiritual, nós temos 7 saúdes, e não uma só. Para a medicina, nós temos uma só. Nós temos ou a saúde física, eventualmente a medicina se preocupa com a nossa saúde mental e nos oferece uma especialidade chamada psiquiatria, que poucas vezes é resolutiva. Mas, enfim, para a medicina espiritual, nós temos 7 saúdes. Uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde espiritual. Vejam vocês, há uma impropriedade em chamar saúde ou doença espiritual. Na verdade, o espírito é total, íntegro, jamais ele adoece. Mas então, o que eu considero saúde espiritual? Saúde espiritual, para mim, é conhecimento espiritual. Entenderam? Se vocês compararem todos os conhecimentos científicos, vamos imaginar algumas ciências, vamos chamar de matemática, biologia, informática, química, física. Vamos somar esses conhecimentos todos, que são científicos, são adquiridos. Se você comparar o tamanho desses conhecimentos somados, vai ser um grão de areia perto do conhecimento espiritual, que seria do tamanho do Sol. Então, o conhecimento espiritual, veja, ele é gigantesco perto do conhecimento científico. E veja que paradoxo ou que incoerência. Nós buscamos um conhecimento científico, que é muito pequeno, e poucos buscam o conhecimento espiritual, que é muito grande e que, ao mesmo tempo, vai te dar muitos frutos, muito prazer, muitas curas, né? Então vejam, sob a ótica espiritual,
Nós temos uma saúde física, uma saúde mental. A saúde espiritual que eu considero é o conhecimento espiritual. Depois nós temos uma saúde emocional. Depois nós temos uma saúde afetiva. Depois nós temos uma saúde social. E, finalmente, nós temos também uma saúde financeira. A saúde física é o bem-estar do seu corpo, do seu físico. A saúde mental é o equilíbrio da sua mente sob a ótica da medicina tradicional, sob a ótica da ciência médica. Você tem uma mente sadia quando você tem bons pensamentos, você tem bom comportamento e você tem boas ações. Isso sob a ótica da sua família, da sua cultura, da sua sociedade, da sua escola e da sua religião. Se você sair fora disso, você pode ser considerado um doente mental. Depois nós temos uma saúde espiritual, como já disse, que seria o conhecimento espiritual, e uma saúde emocional, é a saúde das nossas emoções. É isso que nos distingue muito bem de um computador. O computador não se emociona. O ser humano se emociona. E todas as ações humanas têm um forte acento emocional. É tão nítido isso que a medicina ignora, mas é tão nítido isso que se você tomar uma decisão sob uma emoção hoje e não tomar essa decisão e deixar para tomar amanhã ou depois de amanhã, quando o calor dessa emoção diminuir ou se apagar, você é capaz de tomar uma decisão completamente diferente. Então, a sua saúde emocional é o seu domínio sobre as suas emoções. Não esqueça que existem emoções gratificantes, de grande prazer, de grande alegria, mas existem emoções de grande tristeza, de grande desgraça. Depois nós temos uma saúde afetiva. A saúde afetiva é o nosso modo de nos relacionarmos com os mais próximos, com os mais distantes e o mais importante, o modo de nos relacionarmos com a gente mesmo. Entendeu? Amar ao próximo como a ti mesmo. Todo mundo fala muito do amar ao próximo, mas pouca gente fala do a ti mesmo. Então, é a autoestima, o amor próprio que te eleva. Eu sempre digo assim, você não pode amar os outros se você não se amar a você mesmo. Depois nós temos uma saúde social. A saúde social é o lugar onde você vive, a sociedade onde você vive, a cultura que você tem ou absorve. Ela vai depender do estado político do país, da região, da geografia onde você vive. Se eu estou numa zona de guerra, a minha saúde social vai mal. Agora, eu posso morar num país muito subdesenvolvido, que eu encontro lá paz espiritual, a calmaria, a tranquilidade. Então, a minha saúde social aí vai bem. Finalmente, você tem uma saúde chamada financeira. É a saúde da receita e da despesa. Nós vivemos uma vida material. Aliás, essa é outra pergunta que sempre fazem. Como é possível buscar tanto conhecimento espiritual, tanta progressão no conhecimento espiritual, se nós temos que viver num mundo francamente material, físico e altamente competitivo, cheio de conflitos? É uma boa pergunta, hein? Mas isso nós vamos responder numa próxima jornada. Vamos continuar com as nossas saúdes. A saúde financeira, ela é a saúde da despesa e receita. Se você tem uma receita maior que a tua despesa, a tua saúde é boa, a tua saúde financeira é boa.
Mas se você tem uma despesa maior que a tua receita, você é um devedor financeiro. Então a sua saúde financeira vai mal. Então dizem as pessoas, né, em geral, ele é rico ou ele é pobre, financeiramente falando. Não. Pobre é quem gasta muito mais do que ganha. Você pode ganhar 10 mil reais por mês, mas se você gasta 12, você é pobre. E por outro lado, você pode ganhar 1.000 reais por mês, mas você consegue viver com 800 reais. Então você é rico. Entenderam? Então todas essas 7 saúdes, elas estão nos planos de Deus para a cura pela medicina espiritual. Então quando você invoca uma cura espiritual, não esqueça, você está invocando uma cura para o teu físico, para a tua mente, para o teu espírito, para as tuas emoções, para teus afetos, para teu social e até para o teu financeiro. A abundância, que é o contrário da carência em linguagem espiritual, a abundância está nos planos de Deus para cada um de nós. Mas não esqueça que nós temos o livre-arbítrio. E se as pessoas gastam demais, Deus não tem nada a ver com isso. Por outro lado, não é proibido ser rico e ganhar muito dinheiro, desde que esse ganho seja de um dinheiro honesto e esse ganho não esteja prejudicando a ninguém. Esse é o dinheiro abençoado que se multiplica. Fora disso, você pode ser um rico provisoriamente. Fatalmente, você caminha para uma desgraça, mesmo com muito dinheiro. Muito bem. Agora, nós continuamos respondendo as perguntas. E as perguntas que chegam agora, eu já respondi essa pergunta, mas 2 pacientes hoje ligaram perguntando exatamente isso de novo. Talvez não tenham visto programas anteriores, né? Qual sua orientação como médico para aqueles doentes que tiveram AVC ou outras doenças neurológicas que deixaram sequelas com incapacidade motora de força, movimento ou locomoção? Hemiplegia, paraplegia, paresia, parestesias. Bom, veja bem, a nossa orientação é a seguinte. Toda lesão que desabilita o sistema músculo-esquelético do doente, ele vai ter um grau maior ou menor de incapacidade. E ele precisa de tratamento de reabilitação. Ele está desabilitado, ele precisa de reabilitação, né? Porque fatalmente essas lesões neurológicas causam deformidades musculoesqueléticas. Vê se vocês entendem. Há um desabamento do esqueleto nas lesões que dão sequelas neurológicas. E você fica com uma grave assimetria. A engenharia do teu esqueleto fica prejudicada. Entende? Então, o paciente que cai mais para o lado esquerdo, mais para o lado direito, ele se arrasta mais de um lado que do outro. Isso lesa muito mais os nervos, além da lesão neurológica pré-existente. Em nossa clínica, nós acompanhamos atualmente 6 pacientes com sequela de AVC. E nós tentamos uma reabilitação através de sistemas de alongamento e busca de um equilíbrio músculo-esquelético. E nós vemos que os resultados são muito mais favoráveis quando esses pacientes se comprometem com determinação a uma reabilitação neurológica e, ao mesmo tempo, ortopédica. Entendeu? Mas, enfim, os assuntos não acabam nunca. E nós já recebemos um sinal do Tomás que o nosso horário já foi. É uma pena. Mas nós voltaremos na próxima jornada, na próxima quarta-feira, no horário de 21h30. Muito obrigado por toda essa atenção dispensada. Se quiserem
conhecer nossas palestras anteriores, acesse o YouTube, Rui com Y, Mercúrio. Lá vocês vão ver palestras anteriores. Se quiserem alguma informação sobre cura pela medicina espiritual, acessem o site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, acessem www.ruicomymercurio.com.br. Muito obrigado, tenham todos muita saúde, sejam todos muito felizes.